Queridos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. É maravilhoso estarmos mais um dia na presença desse Deus Altíssimo. E o devocional Palavras de Vida tem uma palavra de Deus no seu coração. E nós vamos estar lendo hoje um texto da palavra de Deus em Deuteronômio 2:31, diz assim: Eis aqui tenho começado a dar-te, começa pois a possuir. Muitas vezes a Bíblia nos fala a respeito de esperarmos no Senhor. Toda a ênfase que dermos a este ponto nunca é demais. Facilmente nos impacientamos ante a demora de Deus. Grande parte das nossas aflições provém da pressa. É como se não pudéssemos esperar o fruto amadurecer e quiséssemos colhê-lo verde. Não conseguiríamos esperar pela resposta de nossas orações, embora às vezes sejam necessários longos anos de preparação para que aquilo que pedimos venha a ser nosso. Somos exortados a andar com Deus. Muitas vezes, no entanto, Deus anda muito devagar. Contudo, há outra face da lição. Deus frequentemente espera por nós. Várias vezes deixamos de receber a bênção que Ele preparou para nós, porque não estamos avançando com Ele. Assim como perdemos muitas bênçãos por não esperarmos por Deus, também perdemos outras por esperarmos além do tempo. Há ocasiões em que a nossa força se revela em permanecermos quietos, mas há também ocasiões em que devemos avançar com passo firme. Muitas promessas de Deus estão condicionadas a um começo da ação da nossa parte. Isto é, quando começamos a obedecer, Deus começa a abençoar-nos. Grandes promessas foram feitas a Abraão, mas nenhuma delas poderia ter sido alcançada se ele ficasse esperando na Caldeia. Ele teve de deixar lar, amigos, o país e sair por veredas desconhecidas, continuar avançando em constante obediência a fim de receber as promessas. Os 10 leprosos receberam a ordem de ir apresentar-se ao sacerdote, e indo, eles foram purificados. Se tivesse esperando para ver a purificação em seu corpo antes de saírem, nunca a teriam visto. Deus estava esperando para purificá-los, e no momento em que sua fé entrou em ação, a bênção veio. Quando os israelitas estavam sem saída, perseguidos pelo exército junto ao Mar Vermelho, Deus lhes ordenou que marchassem. Seu dever não era mais esperar, mas levantar-se dos seus joelhos e avançar no caminho da fé. Também em outra ocasião receberam ordem de mostrar a sua fé avançando diante do Jordão, quando suas águas corriam e transbordavam pelas margens. Eles tinham na mão a chave para abrir o portal da terra prometida, mas a porta não se moveria enquanto não se chegasse a ela e destrancassem. Aquela chave era a fé. Nós somos colocados diante de certas batalhas. Dizemos que nunca seremos vitoriosos, que nunca derrotaremos aqueles inimigos, mas quando entramos no conflito, alguém se achega à luta ao nosso lado e por meio dele somos mais do que vencedores. Se temendo e tremendo tivéssemos ficado à espera da manifestação do nosso ajudador antes de entrarmos na batalha, teríamos esperado em vão. Deus está esperando para derramar ricas bênçãos sobre nós. Avancemos confiantes e tomemos o que é nosso. Eu tenho começado a dar-te, começa a possuir. Queridos, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão de Deus estar interessado em nos dar. Há uma promessa de Deus, na verdade, se revelando para nós a todo instante. E a cada instante nós começamos a entender que esse eterno Deus, Ele quer se revelar para nós. Ele quer mostrar o seu carinho, o seu cuidado, o desvelo exatamente de tudo, todo o processo, toda a caminhada. Mas o nosso Deus é um Deus inteligente, Ele planeja pausas, tempos, abençoar. E nós, na verdade, não estamos preparados para ser abençoados tal como a altura do que Ele planeja para nós. Há uma necessidade de uma sintonia, de ouvir as promessas de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor está falando para mim mesmo?
A palavra obediência que significa dizer estar à escuta. É como se você estivesse recebendo ordens minuciosas sobre o caminho, detalhes por detalhes, aonde você tem que parar, o que você tem que fazer, como você vai alcançar, aonde você vai chegar, o mapa da mina, aonde vai estar o tesouro, onde vai estar a chave do baú, ou seja, todo um processo para você caminhar até alcançar todas as promessas que Deus tem para você. Mas o que acontece é que a gente vive, na verdade, no mundo como se fosse jogado nesse mundo afora e vão tentando lutar e cada um por si. Ou então cada um vai tentando lutar as rasteiras da vida, os problemas que vão acontecendo, muitas vezes vão tirando as nossas forças e vamos nos enfraquecendo e nós não vamos conseguindo visualizar aquilo que Ele tem para nos dar. E Deus está dando e nós não estamos querendo possuir. Deus está dizendo vai, é sua. E de repente nós, na verdade, estamos recolhidos, atrasados. Ou às vezes nós achamos que Deus está demorando demais. Ou então, na verdade, nós achamos que Deus já foi e já não tem mais um propósito para a nossa vida. E o texto aqui para nós diz exatamente isso, sobre várias situações de Israel, de Abraão, dos israelitas no meio do Mar Vermelho. As promessas que Deus deu para eles eram coisas que eles tinham que tomar atitude, tomar mais do que intenção. Porque às vezes, queridos, muitas pessoas têm até boas intenções, mas não têm coragem de dar um passo para tomar posse daquilo que Deus tem para a vida dela. E quando a gente fala tomar posse, a coisa mais importante, em primeiro lugar, é a sua salvação. É a herança que o Senhor Jesus deixou ali na cruz do Calvário, que é a sua salvação. Ele disse: está consumado. Ele quis dizer que tudo da parte de Deus foi feito para que houvesse uma aliança entre o homem e Deus. Então a porta da salvação foi aberta, então foi conquistada por Jesus. O esforço que nós temos que ter exatamente é manter-se acreditando de que a promessa de Deus é para nós. E então, uma vez tomando posse dessa salvação, as outras coisas vêm a reboque, né? O que era mais difícil Deus fazer era salvar a nossa alma do inferno, e Ele nos salvou. E então as outras coisas começam a ter sentido, porque vão sendo agregadas e vão dando nuances de uma vitória maior. É esse Deus que prepara, é esse Deus que começa a boa obra e é esse Deus que termina. E uma vez começando e terminando, e no meio do caminho, as pausas de nos dar, de nos abençoar, Deus está mais interessado em nos dar do que em tirar alguma coisa de nós. E quando talvez alguma coisa é tirada, nós desabamos, porque nós não entendemos o momento e o tempo e até a dádiva de Deus. Jó entendeu o tempo que Deus deu e o tempo que Deus tirou e o tempo que Deus deu de novo. A vida vai ter esses altos e baixos, mas a todo instante o Senhor, Ele quer planejar algo novo para nós. Ele quer dizer para você: olha, eu tenho uma promessa para você, não desanime. Olha, continue fazendo o que você está fazendo, está me agradando. Ou então Ele vai dizendo: olha, você está fazendo coisa que eu não quero. E aí nós temos que estar com os ouvidos aguçados para entender a voz de Deus. E a profecia maior é quando o Espírito de Deus fala diretamente ao seu coração. É quando Ele te sacode e diz: olha, eu quero falar com você, entra no seu quarto. Sabe quando a gente quer brigar com o menino, né? E vai falar: olha, você fez isso, isso e isso. Olha, vai ficar de castigo, porque eu tenho isso, isso e isso para você. E eu não te projetei para ser um derrotado, ou para fazer coisas erradas, ou para continuar no mesmo erro. Eu te projetei para você ser mais do que vencedor, para me dar orgulho. E é isso que Deus quer. Deus quer dizer: olha, eu quero te dar, mas começa a possuir, porque muitas vezes nós não estamos preparados para possuir a dimensão de uma avalanche de bênçãos que Deus tem para nós, e muitas vezes nós estamos mendigando alguma coisa que nós não entendemos, ou talvez achamos que o nosso Deus é um carrasco que nos dá migalhas. E quando a gente fala isso, querido, nós não estamos falando de evangelho da prosperidade, de fazer, de possuir, de carro, não. São coisas simples que nós temos que possuir. Possuir a nossa alma. A Bíblia diz: e na vossa paciência, possuir a vossa alma. Possuir o nosso espírito. Possuir coisas boas do coração. Possuir uma mente sarada. Possuir, na verdade, recursos. Possuir
condições financeiras para cuidar da família, para projetar, para sonhar, para tomarmos posse, porque muitas vezes muitos ímpios estão acreditando naquilo que o diabo fala para eles e eles estão tomando posse, possuindo coisas que eram para nós possuirmos. E Deus, na verdade, quer que nós venhamos possuir mais do que carros, tesouros dessa terra. Ele quer nos dar condição de possuirmos o reino dentro de nós, possuirmos essa porção grandiosa de Deus dentro de nós. E quando isso acontece, querido, você começa a estar com os ouvidos aguçados nas promessas. Não é aquele cristão que vai simplesmente no culto de revelação para ser revelado, não. É aquele que constantemente Deus fala: você tomou posse disso hoje? Olha, isso aqui é seu. Olha, se lembra daquilo dali há alguns anos que eu falei? É agora. Olha, se lembra daquilo que aconteceu isso semana passada? Eu estou te ensinando isso. Queridos, nós não somos robôs. Somos filhos amados e filhos seguem orientações. As orientações de um Pai bondoso que com o seu reino tem coisas incríveis para nos dar todos os dias e deveríamos nos envergonhar de sermos muitas vezes tão pedintes, na verdade, e não alcançarmos e não tomarmos posse daquilo que por direito já seria nosso. Muitas vezes Israel não entendeu o tempo da sua visitação. Muitas vezes Israel não entendeu o tempo das promessas. Deus estava dando promessas, ele falou: marche, e eles estavam com medo. E é assim. Muitas vezes nós perdemos as promessas porque não acreditamos o suficiente que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E nós vamos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que, de alguma maneira, faça com que o poder dEle, a graça dEle, inunde a nossa vida para enxergarmos e ouvirmos nitidamente daquilo que o Senhor quer falar conosco. Porque então são promessas que vamos tomar posse e jamais o inimigo poderá roubar aquilo que por direito o Senhor prometeu e segredou aos seus ouvidos. Pai de amor, eu quero agradecer ao Senhor pelas promessas incontáveis em que nós estamos firmes. Nós sabemos que fiel é aquele que prometeu, é aquele que fez a promessa, e o Senhor é poderoso para fazer cumprir todas as tuas promessas. O Senhor começou a obra, o Senhor é capaz de terminar. O Senhor é poderoso para realizar milagres, curas, transformações, coisas incríveis na nossa vida. E há um tempo, Pai, de estarmos amadurecidos para entender o Teu propósito. Por isso, se conosco. Guarda o nosso coração para não pecar contra Ti e nos abençoe com toda sorte de bênção, porque queremos receber todas as promessas que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e que essas promessas sejam eternas na nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu sou o pastor Eliseu Jorge, devocional Palavras de Vida todas as manhãs, tem uma mensagem de Deus no seu coração, não importa a hora que você ouvir, que seja uma palavra de vida para você, palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal e divulgue essa palavra para que mais pessoas tomem posse da bênção, em nome de Jesus.